Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde apresentamos e discutimos os craques que serão o futuro do futebol. Em semana de Carnaval fazemos uma viagem até ao outro lado do Atlântico e nos próximos 30 minutos estaremos a falar sobre as camadas de formação no Brasil e sobre a nova fornada de talentos brasileiros que promete dar que falar num futuro próximo. Eu sou o David Fonseca Almeida e hoje estarei à conversa com um analista brasileiro, a quem desde já agradeço a presença e por ter dispensado um pouquinho do seu tempo nestas festividades para estar aqui a participar no podcast. Caio Nascimento, jornalista e analista de futebol no Future. Sem mais demoras, passo então a bola ao nosso convidado e antes ainda de irmos a alguns nomes em concreto de alguns jogadores que eu tenho aqui apontado, queria perguntar qual o enquadramento atual do futebol de base no Brasil e se, na sua opinião, as mais recentes transferências de jogadores como Reinier, Vinícius, Rodrigo ou Martinelli, que estão a sair do Brasil ainda enquanto júniores, poderão ter alguma influência no mercado e se será expectável observarmos algum movimento destes num futuro próximo. Olá, Davi. Olá a todos os ouvintes do podcast. Primeiramente, uma honra ter sido convidado para participar, para falar um pouco sobre essa nova e boa geração de atletas brasileiros aqui, especialmente, né, nas categorias de base. E já respondendo a sua pergunta, o cenário, né, o panorama da categoria de base, de uma maneira geral, para ter uma noção mais ampla de como é o futebol brasileiro, ainda acho que ainda não é tão profissional quanto poderia ser. Creio que temos mais quantidade do que a qualidade na hora de você transformar as pequenas promessas, né, como a gente costuma falar para cá, em atletas de alto nível. Há talento, acho que isso é uma coisa indiscutível e que deve continuar tendo por um bom tempo, mas eu creio que os profissionais, por exemplo, os treinadores, os analistas de desempenho das equipes, eles deveriam de ter um pouco mais, se aprofundar mais com relação ao que se faz na Europa, por exemplo. Muitos dos atletas, você citou o Martinelli, por exemplo, que acabou saindo recentemente, o Reinier, pouco jogaram, né, no futebol profissional aqui no Brasil e já saíram. O pouco que jogaram já chamaram a atenção. O fato de ter muitos scouts, né, no Brasil, isso facilita o futebol europeu ao vir contratá-los aqui, mas muitos deles ainda não estão preparados, com exceção do Rodrigo, né, que está no Real Madrid, e o Martinelli, que também está que está no Arsenal. Uhum. Já eram jogadores acima da média, entendeu? Para o futebol brasileiro, e independente de ter um treinador ou não, de ter um preparo físico mais contundente ou não, eles bateriam aí na Europa e já fariam algo de diferente. Coisa que assim, a gente pode colocar na mesma balança para o Reinier. Creio que vai ser um jogador que vai precisar de mais tempo, vai ter que entender muito melhor o jogo. O próprio Vinícius Júnior, né? Que Uhum. ele sobra talento, mas ainda falta um pouco de noção de jogo, um pouco mais de vivência esportiva, mais ou menos. E aqui no futebol brasileiro isso demora para acontecer, porque justamente o atleta, às vezes, ele sai do sub-20 ainda não preparado. A gente fala sub-20, né, na categoria Sim. anterior, né? Sim, sim. Então, assim, nem sempre, cara, o atleta, quando sai do sub-20 no Brasil, ele já sai preparado. Então, precisa ter, justamente porque ainda falta preparo físico, preparo tático, preparo até técnico em alguns momentos. Tem alguns atletas que têm muito talento para driblar, mas para compor o meio-campo ou jogar em outra função, eles já não conseguem tanto. Ok, muito obrigado por esses pensamentos iniciais. Se calhar vamos então agora partir aqui para uns nomes mais em concreto, nomes que também aqui nós em Portugal e no resto da Europa já vamos ouvindo, apesar de ainda serem jogadores muito novos, mas que foram, alguns destes nomes foram destaques de uma recente competição de sub-17 em que o Brasil venceu frente ao México na final. Portanto, eu se calhar o primeiro nome aqui
tenho na lista, deve ser provavelmente o nome mais conhecido também dos nossos ouvintes, que é o Thales Magno, jogador do Vasco da Gama. Caio, pergunta então o que é que nos podes dizer aqui do Thales Magno, uma descrição do jogador e o que é que achas que ele pode já a curto prazo oferecer ao seu clube, e se achas expectável uma possível transferência por uma grande verba financeira ainda este ano. Bom, o Thales Magno, ele é como eu falei anteriormente, é um jogador que exala a técnica, é um cara muito rápido, ele também é muito alto, então isso é uma grande valia para ele. Então ele consegue aliar força física e qualidade técnica. A principal marca, na minha opinião, com relação ao Thales, é justamente um atleta que ele precisa encarar o campo de frente, ou seja, ele tem que ter espaço. Se ele tiver espaço, é muito difícil de pará-lo. E a capacidade inventiva dele também é muito boa, no 1 contra 1, né? Então, assim, é muito difícil de parar ele, justamente porque ele é um cara muito esguio. Então, assim, ele tem a técnica e ele tem a vantagem corporal sobre o adversário. Taticamente falando do Thales, eu acho que assim, não tem como cobrar muito dele, justamente por estar numa equipe. O Vasco é um time muito grande aqui no Brasil, de muita história, porém não passa por um momento muito bom, não tem tido bons treinadores recentemente. O melhor até que ele recebe, que ele é o melhor treinador que ele trabalhou no momento foi o Vanderlei Luxemburgo, que largou o Vasco, né, na temporada passada. Então, assim, já são 3 meses quase 3 meses de futebol aqui no Brasil, e com um treinador diferente, então são filosofias diferentes, ele ainda não tem brilhado. É um jogador assim que, se ele for para uma equipe mais ajeitada, ele tem muito mais potencial ajeitado no sentido tático, né? Uma equipe um pouco mais forte. Então, assim, ele é um jogador que ele tem muito talento. Ainda vejo ele como um diamante bruto, sabe? Ele ainda precisa ser bem talhado, um jogador que tem que ser bem cuidado. Infelizmente, ele teve uma lesão, né, durante o Mundial Sub-17 no ano passado, em que ele não pôde participar da competição da maneira como todos imaginávamos. Na minha opinião, ele era o principal talento daquela seleção, justamente por já estar jogando a nível profissional, porém, né, essa lesão atrapalhou. Creio que não vai ser uma lesão que ele vai carregar como problema mais para frente, né? Tanto é que ele já está fazendo a transição, mas assim, é um jogador ainda que precisa amadurecer muito, tanto taticamente como fisicamente. Porém, técnica ele vai ter de sobra. É um cara que joga tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Gosto mais de vê-lo jogando pelo lado esquerdo, justamente porque ele tem aquela capacidade de cortar para dentro, né? Nós falamos muito aqui no Brasil. O ponta ou o extremo, né? Ele tem que cortar para dentro e bater no gol. De pé trocado, não é? E com essas movimentações. De movimentação interior e de finalização também, com o pé contrário. Sim, sim. Então, uma característica que ele tem com ele mesmo, uma qualidade que eu prezo muito nele. Mas o drible não pode faltar. Isso ele tem de sobra. Ele é um cara que ele pensa rápido. Então, assim, é um jogador, assim, precisa ser talhado. Mas eu colocaria ele entre os 5 melhores jovens brasileiros nesse momento, digamos assim, 2020, assim. Se você pedir para fazer um ranking, eu colocaria ele entre os 5, entre os 7 melhores jovens brasileiros, tranquilamente. Sim, então isso leva-me então à questão, qual é então o seu ranking de 5 jogadores que atualmente no Brasil poderão ser a próxima geração de grande talento? Bom, o meu jogador preferido no Brasil nesse momento, que a gente pode falar ainda jovem, é o Matheus Henrique, meia central do Grêmio. Ele foi capitão do Brasil, ele foi um dos capitães, né, do Brasil no Pré-Olímpico Sub-23, ao lado do Bruno Guimarães, que para mim já não está mais, né, no futebol brasileiro, foi ao Lyon. Sim, saiu agora para o Lyon, no mercado de inverno. Sim, ele até foi muito, desculpa estar a interromper, mas ele foi muito falado aqui para o futebol português, nomeadamente para o Benfica, e nós até num episódio anterior do podcast também pudemos falar um pouco do Bruno Guimarães. Mas sim, peço então que continues a tua análise ao Mateus, por favor. Ele também é muito chamado aqui no Brasil de Mateuzinho, né? Então, se você vê uma relação entre Mateuzinho e Matheus Henrique, é o mesmo jogador. Eu até creio, na minha opinião, que o Brasil só conseguiu a vaga, né, aos Jogos Olímpicos muito porque tinha essa dupla, né, de centrocampistas entre o Matheus Henrique e o Bruno Guimarães. São jogadores extremamente técnicos. Acho que tudo que você fala do Bruno Guimarães pode se atribuir ao Matheus Henrique.
Com a diferença, na minha opinião, que o Matheus Henrique ele tem mais pegada, né? Ou seja, ele é um jogador que ele é mais físico em alguns momentos do que o Bruno Henrique, o Bruno Guimarães. Para mim, isso é muito importante, ainda mais no futebol brasileiro, em que hoje não é só técnica, né? Também tem aquela questão física muito importante. É um cara que ele tá ligado os 90 minutos da partida, tem o passe em profundidade, ele infiltra na área, não faz tantos gols quanto o Bruno Guimarães, tá mais acostumado, mas é um cara que cria muito. Então, é por isso que eu acho que eles se deram muito bem nesse pré-olímpico. Para mim, ele é o principal jogador brasileiro dos jovens nesse momento, porque ele tem tudo. Eu acho que ele é um jogador completo. Tecnicamente, só analisando a parte técnica dos miúdos, né, como vocês falam em Portugal, aqui no Sim. Brasil, tecnicamente o inigualável, na minha opinião, ainda é o Rodrigo, que está no Real Madrid, saiu do Santos recentemente. Mas Uhum. é um jogador assim que tecnicamente eu nunca vi igual. Acho até. Posso até falar, eu sou torcedor do Santos, então acompanhei a trajetória inteira do Rodrigo e do Neymar. Eu Certo. vejo uma similaridade gigantesca entre os dois. São jogadores assim que a bola gruda, né? Que a gente costuma falar no Brasil, a bola gruda no pé e não sai. Então, assim, é um É a atleta cola, não é? que. A bola que cola no pé. Bola que cola no pé, exatamente. Sim, sim. Você consegue dizer que o cara é acima da média pela maneira como ele domina uma bola, né? Sim, Então, assim, eu sim, nunca claro. vi ele errar um domínio de bola. Então, para mim, ele é o jogador perfeito. Ele finaliza, ele cabeceia. Teve até um jogo recente de Champions, né, do Real Madrid na fase de grupos, que ele fez o hat-trick perfeito, né? Um gol de cabeça, um gol com Um o pé pé e um com o direito pé e o pé trocado. esquerdo, exatamente. Ele domina todos os recursos. Então, assim, se o futuro do futebol brasileiro depende muito da perna do Rodrigo. É um atleta que é completo. O Renier é outro jogador extremamente técnico, é um jogador extremamente contextual também. Eu acho que, assim, pode-se questionar algumas decisões que ele toma durante a partida ou até a falta de decisão que ele toma em alguns momentos. Mas é um jogador que, se você coloca ele na grande área ali, ou na cabeça da grande área, né, que a gente costuma falar, é um Uhum. cara letal, porque ele também tem um domínio de bola perfeito e o drible curto perfeito. E o Então, assim, remate. E e depois o a remate. capacidade de remate, certo? Mas, assim, ele precisa ser um pouco mais participativo, né? Mas é uma questão que ele vai pegando com o tempo, justamente porque não tinha tanto tempo de jogo no Flamengo, porque o time era muito forte, ainda é um Sim. time muito forte, então, assim, a concorrência para ele era muito grande. Algo, por exemplo, que o Rodrigo não teve no Santos, né? Ele teve que jogar, ele foi alçado ao profissional porque ele era a solução para o momento. E aí também é uma questão, né? Um jovem de 16, quando estreou no Santos com 16 anos, ele estava preparado. Então, essa é um pouco a pequena diferença que eu vejo entre esses dois, óbvio, dois jogadores brasileiros no Real Madrid. Mas Rodrigo, para mim, é o primeiro, assim, de uma maneira geral. No Hum. atual momento, no futebol brasileiro, para mim, é o Matheus Henrique. Em segundo ficaria o Bruno Guimarães. O quarto, o Renier. Eu acho que para fechar essa lista é o Martinelli, porque é um jogador, o Gabriel Martinelli hoje no Arsenal, porque é um jogador assim que ele é muito focado. Eu acho que isso para um jovem hoje é muito importante. Ele tem técnica, ele bate com os dois pés, né? Ele é ambidestro, né? Então, assim, se você bota ele numa ponta esquerda, ele vai sair bem. Ele, na direita, ele não vai ser tão bom quanto na esquerda, mas ele ainda vai ser efetivo. Como falso 9 dentro da área, ele desempenha. Ele também pode jogar como um meio ofensivo, praticamente na mesma função que faz o Renier. Então, assim, é um cara que ele desempenha muitas funções dentro do sistema ofensivo, no contexto ofensivo do jogo. Esses 5 jogadores, o Brasil tem muita chance de alçar voos grandes pensando neles. Certo, e é curioso que fala aqui no Gabriel Martinelli, porque nós na ProScout ainda muito recentemente também tivemos um artigo sobre ele no nosso site, um dos nossos colaboradores que escreveu sobre o Martinelli, e é interessante que é um jogador que no Brasil acaba por não passar por, por nenhum clube assim, digamos, maior, não é? Ele sai do Ituano, não é? Onde se estreou com 16 anos e depois salta diretamente para o Arsenal. Pergunto como é que se explica que um jogador destes passou fora do radar dos maiores clubes brasileiros. O Martinelli ele tem uma história curiosa. Ele, na realidade, ele é cria, né? Se a gente pode falar dessa maneira, do Corinthians. Só que ele saiu de lá muito jovem porque o pai dele recebeu uma proposta para trabalhar em uma outra cidade, no caso, Itu, que fica mais ou menos 1 hora da capital, né? São Paulo, onde Uhum. fica o Ok, Corinthians. ok. Então ele teve que se mudar.
Então, assim, ele sempre foi muito bom no Corinthians, ele sempre foi muito. Ele chamava atenção, mas ele não era o astro, né, da companhia, se a gente pode falar dessa maneira, porque ele era muito miúdo, muito magrelo. Então, Uhum. assim, não fizeram força para segurá-lo lá também. Então, assim, foi uma fome com a vontade de comer, sabe? Como a gente É, costuma dizer. Então, ele, sim, ele nós acabou também se usamos mudando. essa expressão aqui em Portugal. E isso assim ajuda muito a entender o futebol brasileiro. Acho que é uma expressão até muito importante para o futebol Sim. brasileiro. E ele acabou indo para o Ituano. E o Ituano é um clube, não sei se vocês têm esse conhecimento aí, mas é um time que trata muito bem as categorias inferiores, as categorias de base que a gente fala por aqui. Fez uma boa Uhum. campanha na Copa São Paulo nesse ano, fez uma boa campanha também na retrasada em 2019. Em 2018 também chegou longe. O Martinelli, né, ele chegou a explodir ou chamar a atenção dos scouts, dos olheiros do Arsenal. Não só do Arsenal, né? Teve gente do Ajax atrás dele, teve gente se eu não me engano, acho que até do Benfica, mas assim, ele já chamava atenção em competições do estado de São Paulo. Certo. O estado de São Paulo é muito grande, né? Então, assim, tem muitos clubes no estado de São Paulo, então a competição de base aqui é muito rigorosa. Sim, Não tanto sim, quanto é no Rio de Janeiro. Então, ah, assim, ajuda, né, a formar muitos jogadores. Tanto que é fácil, entre aspas, fácil para um Santos, para um Corinthians, para um São Paulo, especialmente para o Palmeiras, hoje que tem muito dinheiro, pensar jogadores em equipes menores, como Ituano, como 15 de Piracicaba, entre outras, porque o estado é muito grande e a competição acontece a todo momento, então você sempre fica ligado. Então, assim, o salto foi até curioso, né, do Martinelli, uhum. do Ituano para o Arsenal, mas ele já era um cara muito famoso aqui no estado de São Paulo, porque já tinha passado por uma base de um time grande, mas ainda foi jovem para o Ituano, se eu não me engano, ele foi com 14 anos de idade. Com 16 ele já era titular, jogava uma competição de muito menor porte, já era profissional, jogou uma Copa São Paulo, porque ainda tinha idade, e nessa Copa São Paulo ele estourou como estourou também nessa outra. Chamou muita atenção e fez esse salto. Não era algo assim que, para quem acompanha, né, o futebol, como a gente fala aqui, no futebol caipira, né, o futebol interior, porque ele sempre foi um atleta de muita técnica, comparado com os profissionais. Tanto que quando ele apareceu de fato para a grande mídia, né, todo mundo já fala, ele nunca vai ficar no Brasil, porque ele era muito bom para ir para um time grande ainda assim do futebol brasileiro, pela grana que o Ituano estava cobrando, né, o dinheiro. Certo. Portanto, aqui foi mais um conjunto de circunstâncias financeiras que os outros clubes brasileiros não puderam equiparar com a proposta do Arsenal. Talvez o maior motivo para que ele tenha continuado o seu desenvolvimento para o estrangeiro. Com certeza. A questão financeira, óbvio, né? E também a demora que existe também de um scout de uma equipe brasileira analisar também, porque são N fatores, né? Que as pessoas analisam aqui no futebol brasileiro. Por exemplo, o time onde ele está, a competição que ele joga e a maneira como ele joga. Então, tem muitos clubes brasileiros que prezam por jogadores mais físicos, outros prezam por jogadores mais dribladores. Só que às vezes ele tem aquela escala de hierarquia também, né, no futebol de base aqui no Brasil. Tem muito Uhum. jogador que às vezes não é tão habilidoso quanto um Gabriel Martinelli, mas está há muito tempo na base. Então, teoricamente, ele teria que ter mais oportunidades. Então, assim, casar literalmente com a circunstância. É, Felizmente, eu acho que para ele, para o Gabriel Martinelli, além do aspecto financeiro, mas do aspecto futebolístico, foi perfeito para ele. Ele vai para um clube onde ele vai ter muita liberdade, um time que ele pode flutuar pelo campo de ataque, como eu acho que ele não poderia em algumas outras equipes aqui no futebol brasileiro. Certo, e também o Arsenal por estar num processo de reconstrução, digamos, com um treinador também bastante jovem, é a a primeira experiência como treinador profissional de Mikel Arteta, também aqui acaba por ser um casamento interessante entre duas pessoas que estão à procura do seu momento de explosão no futebol. Portanto, se calhar vou então passar aqui a pergunta para um outro jogador. Um, Caio, queria perguntar sobre o Ian Couto, lateral esquerdo, lateral direito, peço desculpa, do Coritiba, um jogador que tem sido muito falado para o Barcelona. Pedi então para que aqui uma breve descrição do Ian Couto e o que é que o Barcelona vê neste jogador que alguém já vi comparar a, por exemplo, o Daniel Alves.
que faz muito lembrar Daniel Alves quando saiu do Bahia. Eu acho que é uma comparação interessante, justamente porque ele tem a mesma deficiência, né? Vamos começar pela parte ruim, entre aspas, do que o Daniel tinha quando ele saiu do Brasil, que era a parte defensiva. É uma coisa que ele vai precisar aprimorar, justamente ainda por ter 17 anos de idade. Eu acho que ele não teve a explosão física do corpo dele, então é algo que ele vai precisar trabalhar também. Mas ele tem aquilo que hoje o futebol moderno, né? Ele preza muito, né? Ele é um lateral construtor. Então, assim, ele não é apenas o cara que ele passa, né, no costado da defesa e cruza. Ele também ele entra dentro da área e finaliza, ele pisa na área e finaliza, ele tem boa finalização, ele tem bom drible. Se ele tiver que fechar pelo meio-campo, ele consegue fechar também no meio-campo. Então, assim, eu vejo ele ofensivamente, ele já está pronto. Já acho ele um lateral perfeito para circunstâncias ofensivas. Mas no contexto defensivo, ele ainda ele precisa melhorar. Eu acho que ele ainda tem essa desculpa, né, por ser jovem, por ainda não ter uma estrutura competente para que ele aprenda o jogo de uma maneira mais profissional. Porém, é um cara que é um atleta que, se bater no futebol europeu, não demoraria uma época, uma temporada já para estar começando a chamar mais atenção de equipes de uma seleção nacional principal até para o Brasil, porque tecnicamente ele não tem nada assim a dever a outros, mas taticamente ele precisa aprender algumas coisas. Portanto, este 2020 seria sempre um ano de afirmação, primeiro talvez no Coritiba, e só depois então seria inteligente uma mudança para a Europa. Seria a perspectiva dele, certo? Seria mais importante para ele, ó, sem dúvidas. Acho que ele precisaria ter mais tempo de profissional aqui no Brasil antes de buscar uma transferência, justamente por ser uma posição até de certa forma caótica, né, no futebol brasileiro. Acho que agora a nova fornada, essa geração, né, do futebol brasileiro, especialmente jogadores nascidos nos anos 2000 e 2002, acho que é a geração que pode voltar a trazer o protagonismo para a seleção brasileira. Hum. Mas é uma posição em que precisa ser muito bem trabalhada. E ele tendo tempo, mais rodagem antes de ir para um futebol europeu seria essencial para ele. E como, por exemplo, comparas o Ian Couto ao Guga, que também temos vindo aqui na Europa a ouvir falar muito dele, um jogador que penso ser do Atlético Mineiro, não é? E qual é a comparação entre eles e as principais diferenças e semelhanças? Eu acho o Ian Couto mais técnico do que o Guga. O Guga até um atleta que eu acho que, é, por ser franzino, né, ele é um lateral fisicamente não tão forte, mas assim, eu acho que ele demorou a explodir. Ele já está com 21 anos de idade e ele ainda tem alguns vícios, né, que a gente costuma falar no futebol brasileiro, que ele não tem comprometimento defensivo ainda. Ele é um cara que ele precisa melhorar muito a parte defensiva dele. Ele já fez 21 anos de idade, então, assim, é algo que ele não pode mais errar, entendeu? E o Ian, ele ainda tem essa desculpa de ter 17 anos de idade só e poucas oportunidades no profissional. Uhum. O Guga, ele é um cara que até, eu imagino, num esquema com três zagueiros e ele fazendo parte de numa linha de quatro no meio campo, ele até seria mais Mais ele eficaz. jogaria com mais eficaz isso, ou jogaria até com mais naturalidade, até porque o compromisso defensivo dele seria menor. Mas tecnicamente ele é um atleta bom, até um cara regular na parte técnica, e na parte ofensiva ele também vai bem. Ele é um cara que ele tabela muito bem, ele sempre tem aquela aproximação, um suporte no campo de ataque. No último terço ele sabe se virar muito bem. Então, ele só não tem a mesma capacidade de finalização que o Ian Couto, mas Uhum. é um cara que ele tem um bom cruzamento, ele cruza muito bem a bola, especialmente o arco, né, que ele dá, que ele pega todo o costado da defesa no segundo pau. Então, assim, é uma tática, uma jogada que o Atlético Mineiro sempre usou com ele. Porém, ele não foi regular, né, na temporada passada, em 2019, justamente pelas questões defensivas dele. Muito obrigado. Vamos então, se calhar, aqui passar a um nome mais familiar, se calhar, ao Caio, até porque já revelou que é adepto do Santos. E visto que o Santos também é treinado atualmente por um treinador português, o professor Josualdo Ferreira, pergunto então sobre o Caio Jorge. É um jogador que eu já tive também a oportunidade de poder espreitar alguns dos melhores momentos dele. Peço então aqui uma descrição breve do Caio Jorge
e o que é que ele pode dar neste sistema do Jesualdo Ferreira. O Caio Jorge, ele é até um jogador muito falado nesse momento no futebol brasileiro, justamente por ser uma das joias mais prontas que o Santos teve, né? O Santos tem revelado muito bons jogadores de área, camisas 9, como a gente gosta de falar. Sim, sim. Apesar de não ter tido tantas oportunidades, o Yuri Alberto sempre foi muito bem falado na base do Santos. Ainda tem o Marcos Leonardo, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade já de acompanhar, mas é um jogador que jogou a Copa São Paulo deste ano, é um atleta que tem um hype muito grande na base do Santos. E quem está nesse meio de gerações é o Caio Jorge, e que foi titular da seleção sub-17 no Mundial. Certo. Creio que ele é o mais completo, assim, dos três que o Santos revelou. Por quê? Eu acho que ele tem a força física a favor dele. Ele também é um jogador técnico, ele sabe jogar fora da área, né? Como a gente gosta de falar. Mas ele tem uma capacidade de finalização, assim, que é assustadora. Tanto de cabeça quanto de pé trocado. O pé normal dele a gente nem conta, porque se ele sai de frente pro goleiro é gol, praticamente. Então, assim, ele é muito frio. Então, é um atleta que o Santos precisa trabalhar ele. Eu acho que é um jogador que o Gesualdo gosta, ele já elogiou muito ele, especialmente quando ele chegou ao Santos na primeira semana. Ele falou muito sobre o Caio Jorge, só que ele está no momento um tanto quanto complicado pensando na equipe principal. Por quê? O atual titular da posição é um jogador que vinha muito bem na temporada passada e ele joga. É um centroavante que não joga parado. Eu vejo o Caio Jorge um centroavante um pouco mais fixo, porém com capacidade, claramente, de sair da área. Só que ainda falta um pouco mais de malícia para ele, né? Isso para o centroavante brasileiro, às vezes, conta muito mais até do que a questão técnica. É um jogador que saiba brigar com o zagueiro, não literalmente, né, às vezes, de fato, Sim, mas sim. um cara que saiba incomodar o zagueiro, um cara que saiba provocar ele na hora certa. Então, assim, o futebol brasileiro ainda tem muito disso. Então, assim, tecnicamente ele não precisa aprender nada, se a gente pode falar dessa maneira. Mas é Uhum. um centroavante que, assim, ele serve como referência, ele também ajuda na construção do jogo e ele abre muitos espaços. Acho que essas são as três principais características dele. Literalmente, vou repetindo. Referência, abrir espaço e ajudar na construção de jogo. E depois a tal capacidade de finalização, ele é um jogador muito frio, como você já referiu, e essa capacidade de finalização então depois a fazer é a cereja no topo do bolo, não é? Então eu vou aqui se calhar passar para um último jogador que eu tinha aqui para lhe perguntar, até porque já estamos a atingir a meia hora. Nós na ProScout também tivemos a acompanhar a Copinha de 2020, não é? Que terminou, penso que em janeiro ainda, certo? No início, mesmo no iniciozinho do ano. Eu queria perguntar sobre um jogador que na altura eu gostei muito de ver e que acabou por ser da equipa que ganhou o campeonato, que foi o Internacional, e é o Bruno Praxedes, que é um meia, não é? Um médio centro canhoto. Queria perguntar ao Caio então a sua opinião sobre o Bruno Praxedes e aquilo que ele pode atingir a curto prazo e se poderá ser um dos próximos talentos a sair do Brasil por uma grande quantia financeira. O Praxedes é um meia muito interessante, até porque ele é o camisa 8, né? Então ele tanto pode jogar, né, ajudar, né, no início da jogada, no nascimento dela no campo defensivo, como ele aparece para finalizar. Eu concordo com você, e na minha opinião ele foi o melhor jogador da Copinha, né, da Copa São Paulo deste ano, justamente por isso. Ele é um meia que vai de área a área, né, o box to box hoje em dia. Então, assim, ele tem muito vigor físico. Então, assim, para o meio-campista, eu acho que hoje em dia ele precisa ter uma capacidade física muito boa. E, claro, se você tiver técnica, você fica sendo um atleta mais visado, digamos assim. Eu acho que ele tem muito potencial. Colocaria ao lado do Diego Rosa, do rival dele no Grêmio, que jogou o Mundial Sub-17, também jogou a Copinha esse ano, e que se enfrentaram na final da Copinha. Ele não jogou o Diego Rosa, mas eram de equipes São rivais. da mesma geração.
praticamente. O Praxedes, ele é um pouco mais velho, se eu não me engano, ele é um ano e meio mais velho que o Diego Ok. Rosa. Mas são jogadores que estão acostumados a se enfrentar. E o Praxedes, ele tem uma história interessante, porque ele foi revelado no Fluminense, né? Então, e ele saiu do Fluminense justamente porque é aquela coisa de torcedor, né? Ele não torce pro Fluminense, ele torce pro Flamengo, então ele comemorou um gol do Flamengo, ele foi mandado embora da base do Fluminense, e o Internacional foi lá e pescou ele, né? Acabou Uhum. contratando. Sim. Então, assim, é um Acaba atleta por que ele ser, acaba por ser um festejo que a ele que lhe custou um pouco caro, então. muito provavelmente. E até também é interessante você falar isso, porque o futebol ainda exige muito sentimento, né? Então, se Sim, ele tinha sim. muito a provar, é um jogador que ele precisava provar muita coisa. Então, nessa copinha, acho que ele já tem assim, o cartão de visitas dele bem interessante. Ele jogou a Copa Rio Grande do Sul no final de 2019. É uma Copa muito importante, que é como se fosse uma pré-copinha, né? Uma pré-Copa São Paulo, essa Copa Rio Grande do Sul. E ele se destacou muito pelo Internacional. Ele enfrentou também times da América do Sul, Defensor, Peñarol. Então, assim, para ele foi importante. Então, assim, tendo essa nova oportunidade, jogando na função dele no Fluminense, se eu não me engano, ele era primeiro volante, né? Ele era o 5, né? Uhum. No Inter ele já tem mais liberdade, Já joga ele em tem mais zonas chegada no mais ataque. avançadas. Joga em zonas mais avançadas do terreno de campo, é isso? No Internacional. Exatamente. Uhum. E ele tem até um quê, assim, no futebol português, né? Em Portugal vocês gostam muito de jogar com três meias, né? Então, assim, ele é aquele segundo meio-campista, assim, que ajuda muito na construção, ajuda muito o camisa 10. Ele não é um camisa 10 de fato, acho que, assim, ele tá longe disso. Sim, um Mas jogador que joga o ali agarra, é um médio interior, não é? Nós aqui né? usamos mais essa expressão. Portanto, seria Sim, um jogador que ajuda na organização, mas que não é ele que faz o último passe. É o jogador que faz a ligação dos setores avançados com os setores mais recuados. Seria um jogador mais nessa linha. E depois também é um jogador que acaba por ter bom remate fora da área, não é? Também aparece sim. bem, acaba por conseguir aparecer nessas zonas para finalizar. Um, então, também para finalizarmos nós aqui a nossa conversa, Caio, peço então só mais um nome, para além destes jogadores que já falámos aqui, um nome que se calhar esteja aqui um bocado mais debaixo do radar, um nome mais desconhecido, que nós aqui em Portugal este ano poderemos ouvir falar como, como sendo a grande revelação de 2020. Lança então este desafio. Uma boa revelação para esse ano, 2019, Sim, 2020. Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians. Ele tem 19 anos apenas, ele está começando a aparecer agora na equipe principal. Ele chegou até a jogar na fase de grupos na Copa São Paulo, mas no caso a equipe dele, né, o Corinthians, precisava muito de um lateral esquerdo no momento. E ele foi alçado à equipe principal. Ele tem características semelhantes, assim, não vou falar que é até cruel você fazer esse tipo de comparação para um garoto de 19 anos, mas ele lembra muito o estilo de jogo do Marcelo, tá? Estilo, Uhum, não tô falando que ok. é igual. Sim, sim, Ele sim. assim, a diferença é que eu acho que ele é mais forte até. Ele não é forte, eu não diria que ele é musculoso esse ponto, mas é um lateral esquerdo forte, tem um gás muito bom. Acho que essa é a palavra mais competente a ele. Ele tem muito gás, ele é um cara que ele corre o jogo inteiro e ele tem uma perna esquerda impressionante. Ele coloca a bola onde ele quer. Ele bate muito bem falta, ele cruza muito bem a bola, ele é um ótimo assistente. Então, assim, ele tanto pode jogar numa linha de quatro na defesa, como também no sistema de três zagueiros, ele jogando mais no meio campo, seja no 3-4-3 ou no 3-5-2. Então, assim, é um cara, é um ala, ele precisa de liberdade, ele tá aprendendo a marcar, ele tem competência nisso justamente por ter esse gás, mas ofensivamente ele é uma peça muito importante, porque ele se vira muito bem nos passes, ele se vira muito bem nos lançamentos. Então, assim, é um atleta para ficar de olho. Acho que ele já está até mais preparado do que muito jogador da geração dele. Tem apenas 19 anos, então acho que é um nome que vocês vão ouvir falar bastante ainda entre 2020 e 2021, por aí. É um lateral esquerdo bem interessante. E também fica agora sob a alçada do Tiago Nunes, não é? Que também fez um trabalho muito bom com o Renan Lodi da mesma posição. Portanto, poderá também ser aqui uma boa oportunidade para esse jogador evoluir bastante.
Você falou do Renan Lodge, desculpa te cortar. É uma boa comparação, até melhor do que o que eu fiz. Ele é um Certo. jogador bem interessante. Sim, Fisicamente muito forte e com a perna esquerda muito boa para assistente. sim, eu falei precisamente pela questão de ambos terem sido treinados pelo Tiago Nunes, que agora foi então para o Corinthians, não é? E que o Tiago acabou por ter feito um trabalho muito interessante com o Renan ainda no Atlético Paranaense. Ahm, Pronto, então, Caio, mais uma vez agradecer a sua presença neste episódio. Foi uma conversa muito produtiva. Ficámos aqui com uma melhor visão sobre o enquadramento das bases no Brasil e as gerações que estão aí a aparecer agora no futebol, no primeiro ano do futebol sénior, e aos nossos ouvintes também agradecer a vossa atenção e assim me despeço. Então até uma próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!